Eu sou o professor Inairo Gomes, Francisco Inairo Gomes. Vamos fazer agora uma análise das riquezas humanas, para sabermos se elas são escassas ou suficientes. Após a análise do valor econômico da riqueza humana, que é o trabalho, dos seus aspectos qualitativo e quantitativo, passemos a análise dessa riqueza, sua fonte e finalidade, para que, enfim, possamos concluir se ela é escassa, excedente ou suficiente para o atendimento das riquezas básicas humanas, individuais e coletivas. Evidentemente, sem esquecer nessa análise a existência ou não do famoso mercado de trabalho, que na prática nada mais é que a economia onde ele, enquanto riqueza humana, é produzido, transformado e distribuído como a mais importante de todas as riquezas. Não obstante estejamos no campo da economia para avaliar quantitativamente a riqueza humana que é o trabalho, nada impede que façamos uma breve referência ao valor moral do trabalho pela seguinte razão. Todo trabalho começa com um ato que, antes de ser um mero ato econômico, é um ato moral, além de ser um ato político, social, cultural e educacional, etc. E por que ato moral? Porque a sua prática afeta sempre, de modo direto ou indireto, outras pessoas, produzindo nelas resultados e consequências. Lembremos-nos do conceito de riqueza humana como sendo a energia consciencial gerada a partir do surgimento de uma necessidade que, ao ser percebida, impulsiona o espírito, enquanto sujeito da ação, a fazer o seu atendimento desde a dimensão espiritual, onde está a sua origem, até a dimensão física, onde está o seu fim. Esse impulso do espírito e essa necessidade espiritual e física nada mais são do que o motivo e o fim de um ato moral, em sua fase embrionária, que induzem o sujeito à intenção que engendra o modo, inspira a decisão e sugere os meios para realizá-lo. Nesse momento é que o sujeito, conscientemente fazendo uso da liberdade, manifesta o seu querer, que é a ação consciente e irreversível, que consiste no emprego da energia, dos métodos e dos meios necessários à consumação do ato moral. Atentamente observemos que só a partir da consumação do ato moral, através da manifestação do querer, é que começa a produção dos seus resultados e das suas consequências. Observemos também que no curso da realização de todo e qualquer ato moral, o uso dos meios precedem a manifestação do querer e se impõem como um pré-requisito a essa manifestação. Isso implica em dizer que, se criarmos obstáculos para o acesso aos meios, os nossos quereres não se manifestam e os nossos atos morais não se materializam. Dessa forma, ficando apenas na vontade, experimentamos um dos mais desagradáveis sentimentos, que é a frustração. Sem a materialização dos nossos atos morais, eles não produzirão resultados nem consequências, e os seus fins, que visam satisfazer as nossas necessidades básicas, jamais serão alcançados. Conclusão: os meios são essenciais para o alcance dos fins. Como vimos, a riqueza humana se manifesta mediante a prática de atos morais, que são a expressão mais pura e simples dessa energia consciencial e multidimensional que se presta a promover o atendimento das necessidades básicas humanas. Essa riqueza humana, essa energia consciencial e multidimensional, que se manifesta mediante a prática de atos morais e promove o atendimento de necessidades básicas humanas, desde a dimensão espiritual até a dimensão física, é o trabalho.
O trabalho é a única riqueza que no ser humano se autoproduz, se autotransforma e se autodistribui de múltiplas formas e que dá a ele, o trabalho, também o condão de produzir, transformar e distribuir as demais riquezas na economia. Tanto o processo como a produção, transformação e distribuição da riqueza humana denominada trabalho, como o processo e a produção, transformação e distribuição das demais riquezas que ele realiza, tem uma origem e um fim comuns, que é o atendimento das necessidades básicas humanas. Diante da constatação de que o trabalho tem origem no ser humano e tem por fim o atendimento das necessidades básicas do próprio ser humano, resta-nos agora saber se para tanto há escassez ou excedente dessa riqueza. Para que houvesse escassez de trabalho no Brasil e no planeta, além das riquezas naturais, como já vimos, serem suficientes, as seguintes condições já deveriam ser ou estar completamente atendidas. Primeira, existiria um mercado de trabalho já conhecido, no qual a quantidade máxima possível de vagas para pessoas em idade de trabalhar já estaria completamente disponível, ou seja, empregos para serem devidamente ocupados. Assim, aqui estaria as vagas para emprego, esse círculo amarelo, né, cheio de hexágonos, né, onde tem a vaga, ali seriam as vagas para emprego. E constituindo o seu conjunto o mercado de trabalho conhecido e disponibilizado e pronto para a ocupação de empregos. Segundo, observemos que, apesar da primeira condição estar plenamente satisfeita, restarão ainda muitos empregos vagos em face da absoluta falta de pessoas em idade de trabalhar para ocupá-los. Vejamos na ilustração a seguir. Nós temos ali as vagas para emprego, temos o mercado de trabalho conhecido e disponibilizado e temos, portanto, as pessoas ocupando essas vagas. Veja, ali nós temos a escassez de trabalho, ou seja, faltam pessoas, existem vagas sobrando. Terceira condição, toda a tecnologia possível já haveria sido descoberta e utilizada, e a sua excelência alcançada. Mesmo assim, as riquezas humanas, que é o trabalho, continuariam insuficientes para o atendimento das necessidades básicas humanas. E a quarta condição, diante da escassez do trabalho humano, ou seja, da sua insuficiência para o atendimento das próprias necessidades básicas humanas, estas jamais seriam plenamente atendidas. A existência humana não seria autossustentável e a humanidade tenderia a se extinguir se já não houvesse se extinguido. Diante da realidade atual, a nossa razão refuta e descarta a escassez de trabalho como uma hipótese absurda. Descartada, portanto, essa hipótese, analisemos se existe excedente dessa riqueza. A passagem da condição de escassez para excedente de trabalho passa necessariamente pela condição de pleno emprego. A observância dessa condição é um indicador de sucesso na gestão econômica. Exemplo, nós temos aqui o mercado de trabalho com todas as vagas e todas as vagas completamente preenchidas. Veja só, mercado de trabalho conhecido e disponibilizado são os empregos e o pleno emprego, suficiência, ou seja, todas as vagas completamente ocupadas. Para que houvesse excedente de trabalho no Brasil e no planeta, além das riquezas naturais, como já vimos, serem suficientes, as seguintes condições já deveriam estar ou serem completamente atendidas. Primeira condição, todos os mercados de trabalho, interno, externo, presente e futuro, já estariam completamente conhecidos, disponibilizados e utilizados. E a quantidade máxima de vagas para pessoas em idade de trabalhar já não mais seriam suficientes
para ocupar todas elas. Ou seja, além do pleno emprego já ter sido alcançado, a demanda por empregos persiste, de tal modo que, sem a disponibilidade de mais empregos, muitas outras pessoas em idade de trabalhar permaneceriam fora do mercado de trabalho. Vejamos na ilustração a seguir. Aqui nós temos o mercado de trabalho e a quantidade de pessoas ocupando todas as vagas e um excedente de trabalho, ou seja, uma grande quantidade de pessoas fora do mercado de trabalho, porque já não existiriam mais vagas no mercado de trabalho. Observemos que, após a primeira condição ter sido plenamente satisfeita, não mais restaram empregos vagos, em face da absoluta falta, agora, de mercado de trabalho, ensejando o desemprego. Segundo, toda a tecnologia possível ainda nem precisaria ter sido descoberta e utilizada e a sua excelência alcançada. Mesmo assim, as riquezas humanas, que é o trabalho, poderiam ser suficientes para atender às necessidades básicas de toda a sociedade. A quantidade máxima possível de pessoas em idade de trabalhar já estaria devidamente ocupada, mas cumprindo uma jornada de trabalho mínima aquém da considerada ideal. E a condição quarta, apesar da primeira, segunda e terceira condições já estarem plenamente satisfeitas, permanece desempregado ainda um contingente de pessoas em idade de trabalhar pelo simples fato de não mais existir no mundo absolutamente nada mais a fazer ou a construir. Percebemos que o excedente de trabalho humano, ou seja, a sua quantidade, além da suficiência para o atendimento das nossas próprias necessidades básicas humanas, até favorece a autossustentabilidade e viabilidade da espécie humana, pois ele sugere e permite a redução da jornada de trabalho e a consequente melhoria da nossa qualidade de vida. Observando a realidade econômica atual, o que temos observado? Primeiro, escassez de trabalho, desemprego, excedente de trabalho, sobra de emprego, ou suficiência de trabalho, pleno emprego. As evidências de que o trabalho, enquanto riqueza, não apresenta excedentes nem escassez são inúmeras. Para a comprovação desse fato, basta nos responder e refletir sobre as respostas que dermos às seguintes indagações. Letra A. Existe em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país, enfim, em nosso planeta, algo ou algumas obras que ainda não foram feitas e que precisam ser ou deveriam ser realizadas? Enfim, existe mercado de trabalho? Letra B. Será que em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país, em nosso planeta, existem pessoas desempregadas? Letra C. Será que em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país, enfim, em nosso planeta, as pessoas que estão desempregadas é por absoluta saturação do mercado de trabalho? Letra D. Ou será que existe um mercado de trabalho que ainda não está completamente saturado e muitas pessoas desempregadas apenas como decorrência de uma má gestão econômica, como na ilustração a seguir, por exemplo? Vejamos. Estamos vendo aí o mercado de trabalho e aí o problema de gestão, que consiste o mercado, vagas disponíveis, as pessoas não estão ocupando todas as vagas, no entanto, existem muitas pessoas fora do mercado de trabalho. Observemos que em nosso exemplo existe um mercado de trabalho onde existem muitas vagas, empregos disponíveis, de um lado, enquanto de outro existem muitas pessoas fora desse mesmo mercado de trabalho. O que nesse quadro se apresenta é a visão que hoje temos do Brasil e do mundo, e que sintetiza o que poderemos considerar um grave e injustificável problema de gestão. Ante a existência deste problema,
que tem condenado muitas pessoas a ficarem sem trabalhar, e se a sociedade, mesmo a duras penas, continua sobrevivendo, isso nos permite fazer os seguintes questionamentos. Quais as pessoas que, na prática, estariam sustentando aquelas outras condenadas ao desemprego e à ociosidade? Seriam as pessoas que estão trabalhando? Apesar das poucas condições oferecidas às pessoas que estão trabalhando, perguntamos, elas estão sendo capazes de produzir o suficiente para se autossustentarem e sustentarem também aquelas que estão desempregadas? Terceiro, se as pessoas que estão trabalhando, mesmo sem as condições ideais, estão sendo capazes de produzir para o sustento próprio e de outros, perguntamos, isso não implica em dizer que cada ser humano vem demonstrando capacidade de produzir o suficiente para atender às suas carências? Diante das constatações feitas, das respostas aos questionamentos, das evidências e fatos incontestáveis, a conclusão a que chegamos é que o ser humano é autossustentável e a sobrevivência da humanidade perfeitamente viável. Quanto ao desafio de se obter a excelência e de se pôr fim ao problema da escassez e do excedente de riquezas humanas, que é o trabalho, é uma mera questão de gestão. Uma das mais importantes perguntas que precisam ser respondidas dizem respeito à existência de mercado capaz de absorver todas as riquezas humanas, que é o trabalho, que precisam ser produzidas. Inicialmente, precisamos lembrar que o mercado de trabalho é muito flexível e perfeitamente ajustável às condições e disponibilidades sociais. Uma dessas flexibilidades diz respeito à jornada de trabalho que cada ser humano deve cumprir dentro desse mercado. Por exemplo, jornada de trabalho. Todo ser humano dispõe de 24 horas. Período de repouso é necessário, 6 horas. Jornada de trabalho também é necessário, 6 horas. E aí, o que é que acontece? Nós temos horário livre disponível, nesse exemplo, para a nossa gestão individual, 12 horas. Vejamos um exemplo de como podemos conciliar e organizar o tempo livre e a jornada de trabalho e repouso conforme as conveniências individuais. Nós temos 3 horas para refeições, 3 horas para deslocamentos, 3 horas para estudo, 3 horas para repouso. Este é um exemplo. Outro exemplo de flexibilidade. Se a jornada de trabalho adotada no mercado de 100 milhões de empregos fosse de 8 horas, o simples fato de reduzi-la para uma jornada de 6 horas implicaria num aumento de 25% de vagas, ou seja, 25 milhões de novos empregos. Além dessas flexibilidades, que com a simples modificação da jornada de trabalho podemos aumentar ou diminuir o tamanho do mercado, existe uma realidade que nos dá a verdadeira dimensão do mercado de trabalho, que é a existência de 4 mercados. No caso do Brasil, como em outros países, esses 4 mercados são, primeiro, mercado interno presente e 2, mercado interno futuro. Terceiro, mercado externo presente e 4, mercado externo futuro. O mercado interno presente é aquele cuja produção de riquezas humanas e naturais destina-se apenas ao consumo da população nacional presente. Este é o mercado interno presente. O mercado interno futuro é aquele cuja produção de riquezas humanas e naturais destina-se tanto ao consumo da população nacional presente como da população nacional futura.
O mercado externo presente é aquele cuja produção de riquezas humanas e naturais destina-se apenas ao consumo da população estrangeira, ou seja, aquela que mora fora do país, no presente. E, por fim, o mercado externo futuro é aquele cuja produção de riquezas humanas e naturais destina-se tanto ao consumo da população estrangeira presente, como da população estrangeira do futuro. Temos, portanto, 4 mercados de trabalho. A visão dos 4 mercados nos permite imaginar a dimensão de todos os mercados de consumo e de trabalho planetários e as suas imensas possibilidades. Com isso, poderemos agora seguramente chegar às seguintes conclusões. As riquezas naturais e humanas existem e são suficientes para o atendimento das nossas necessidades básicas. Os mercados de consumo e de trabalho são incomensuráveis. E 3, as causas dos nossos problemas, portanto, não se encontram no sistema econômico. Ali só estão as consequências. Conforme já vimos, o jogo da economia acontece em 2 campos, o sistema econômico e o sistema financeiro. Considerando-se que a causa dos nossos problemas não se encontra no campo da economia, resta-nos analisar o campo das finanças, ou seja, o sistema financeiro. Diante do que já foi apresentado nas temáticas 1 e 4, onde tratamos dos temas relacionados ao sistema e à economia, restou-nos a certeza de que os embates entre direita e esquerda são pura alienação e que a informação de que os recursos são escassos é um sofisma, ou seja, uma grande mentira. Tudo isso para que nós aceitemos a miséria e a escravidão. Vamos então, a partir de agora, examinar todo o funcionamento do sistema financeiro, que é onde estão as fontes e todos os controles sobre o nosso dinheiro. Adquira os vídeos, faça a sua coleção completa dos DVDs originais. Cada DVD contém uma temática composta de um conjunto de temas organizados na sequência ideal para você consultar, exibir e debater no trabalho, na escola, entre amigos e principalmente com a família. Proponho que sigamos a caminhada rumo ao conhecimento e à verdade. Forme seu grupo de estudos, aprofunde os seus conhecimentos sobre a ética, cidadania e gestão. Vamos nos tornar cidadãs e cidadãos conscientes, capacitados e organizados para o exercício ético, pleno e soberano da cidadania. Está próximo o dia da festa. Acredite.